e hoje nós vamos começar a falar sobre as classes de palavras, tá certo, pessoal? Para a gente relembrar, nós estamos estudando o segundo nível de análise, morfologia, o estudo da forma. Dentro da morfologia, a gente estuda estrutura e processo de formação de palavras, que ufa, já passamos, e a gente estuda as classes de palavras. Então vamos lá, pessoal. As classes de palavras. Quantas nós temos na língua portuguesa? 10. Precisa saber todas? Precisamos saber todas. Nós temos 10 classes de palavras na língua portuguesa. Vamos tentar lembrar quais são elas? Tentem aí, arrisquem aí no caderno de vocês, pensem aí. Vou falar a primeira, vocês vão pensando nas demais. Substantivo, primeira classe de palavras. Nós temos adjetivos, nós temos artigos, nós temos numerais, nós temos pronomes, nós temos verbo. O que mais, pessoal? Nós temos advérbio, nós temos preposições, nós temos conjunções e nós temos interjeições. Ufa, só essas, tá? Nós temos 10 classes de palavras. Por que será que eu coloquei essas daqui? Por que será que eu coloquei o verbo aqui? Por que será que eu coloquei as demais aqui propositalmente, pessoal? Sim, tá? Isso aqui não foi colocado aleatoriamente, não. Pessoal, deste lado aqui, nós temos o quê? Nós temos as classes de palavras que nós chamamos de variáveis. Classes de palavras variáveis. E o verbo também é variável. Um pouquinho diferente das demais, mas também é variável. E de cá, pessoal, o que que nós temos? Classes de palavras que são invariáveis. O que significa isso, pessoal? O que é chamar uma classe de variável e o que é chamar uma classe de invariável? Pessoal, na língua portuguesa, algumas palavras elas podem se modificar um pouquinho, tá? Por exemplo, o menino e a menina. O que aconteceu? Estou falando dando o mesmo nome ali, mas um está no masculino e o outro está no feminino. Posso falar o menino, posso falar os meninos. O que eu fiz? Modifiquei um pouquinho, deixei uma palavra no singular e deixei a outra no plural. Ou seja, pessoal, eu posso brincar um pouquinho com algumas palavras. Essas palavras com as quais eu posso brincar um pouquinho, modificar em gênero, posso modificar em número, posso modificar em grau, né? E no caso do verbo, né, tempo, modo e assim por diante, eu chamo de variáveis, tá bom? Então, elas não vão ficar sempre rígidas da mesma forma que elas nasceram, tá? Se eu posso mudar, se eu posso trazer alguma flexão para essas palavras, eu chamo essas palavras de variáveis. Já outras, do jeito que elas nasceram, elas devem permanecer. Elas não mudam, tá? Por exemplo, a preposição de. De é sempre de, tá? Eu não posso colocar diz alguma coisa e vai virar outra palavra. As palavrinhas que permanecem rígidas, do jeito que elas nasceram, elas vão ficar dentro da frase, eu chamo de invariáveis. E nós temos 4 na língua portuguesa, que são essas aqui, tá bom? Pessoal, super importante é vocês aprenderem todas essas estruturas
das classes de palavras para quê? Para vocês aprenderem lá na frente a sintaxe quando a gente for falar de concordância, tá bom? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu vou falar de uma maneira geral para vocês nesta aula sobre o que significa cada uma dessas classes de palavras aí, e depois, nas nossas próximas aulas, nós trabalharemos isso de maneira separada, as peculiaridades de cada uma dessas palavras, beleza? Pessoal, quando a gente estuda a morfologia e a classe de palavras, a gente pensa em critérios para definir essas palavras. Quais são esses critérios que nós temos? Pessoal, o primeiro critério, semântico. Tá? Para que serve essa palavra? Qual que é o critério semântico? Por exemplo, gente, os substantivos. Se eu pensar no critério semântico, de significados dessa palavra ali dentro do meu texto ou do meu discurso, gente, substantivo, classe de palavras que dá nome aos seres, tá bom? Sempre. Então, esse é o critério semântico. Para que serve essa palavra? Dá nome aos seres. Gente, quando eu penso num critério morfológico, tá? O que eu penso quando eu vou definir essa palavra por um critério morfológico? Justamente se é variável ou se é invariável, tá bom? Então, pensei no substantivo, critério semântico, classe de palavras que dá nome aos seres, critério morfológico, sofre variação de gênero, número e grau. Beleza, já achei 2 critérios de definição. E o último, que eu chamo de sintático, que aí é justamente pensar o que essa palavrinha está fazendo dentro da minha frase, tá? E a gente vai pensar nisso com detalhe agora? Não, a gente retoma isso quando a gente estudar a sintaxe. Mas em regra, por que eu estou adiantando isso daqui para vocês? Para a gente pensar em tudo que eu vou falar agora sobre essas classes de palavras. Então anotem aí no caderno de vocês, vamos lá de uma por uma. Vou apagar esse quadro aqui para a gente trazer alguns exemplos. Substantivos, vamos lá. Primeiro, substantivo, classe de palavras que dá nome aos seres. Tudo que você vai chamar de alguma coisa é substantivo. Por exemplo, o pincel, a caneta, a câmera, o caderno, o computador, a camiseta, o cabelo, tudo que indica nome de algum ser, de alguma coisa, de algum estado, eu dou o nome de substantivo, tá bom? Então é a classe de palavras que nomeia. Posso falar de sentimentos também, né? A tristeza, a felicidade, a alegria, tudo isso estou nomeando algum estado, estou nomeando algum sentimento, alguma intenção, qualquer coisa, chamo de substantivo. Pessoal, varia, sofre variação em gênero, número e grau. Tá certo? Gênero, número e grau. E num plano sintático, gente, substantivo é o cara. Núcleo de um grupo. Do grupo nominal. Só um exemplo. Os alunos entenderam a matéria. Tem substantivo aqui? Tem substantivo aqui. Quantos, pessoal? Tenho alunos. Estou nomeando alguém? Estou nomeando alguém, né? Alguém está aí me assistindo, está estudando língua portuguesa. E tem matéria também. Então, tenho alguma coisa ou palavras que nomeiam seres. Beleza. Sofreu flexão? Sim, sofreu flexão. Olha só. Masculino plural. Poderia ser aluna, poderia ser alunas, poderia ser aluninho, alunões, poderia fazer várias possibilidades. Então, tive variação. E quando eu penso nessa frase, eu tenho aqui os alunos, que é sujeito, e o núcleo é o substantivo
alunos. Beleza? Matéria, pessoal, é o complemento, também uma palavrinha importante. Substantivo feminino. Poderia ser as matérias, poderia ter plural também, que seria outra variação. Beleza? Então, essa é a primeira classe de palavras. A gente está passando rapidinho, porque eu quero que vocês, então, tenham uma noção geral. Seguindo aí, pessoal, segunda classe de palavras. Nós temos adjetivos. Adjetivos. Para que servem os adjetivos? Para que serve um adjetivo? Tem gente que fala que o adjetivo qualifica o substantivo. Cuidado, porque nem sempre um adjetivo está dando qualidade, tá bom? Para um substantivo. Se você fala que alguém é feio, você não está dando uma qualidade para essa pessoa, você está dando uma característica. Então, os adjetivos, pessoal, classe de palavras que caracteriza. Caracteriza quem? Qualquer classe de palavras? Não. Adjetivo caracteriza o substantivo. Gravem essa informação, porque ela é importante, porque tem gente que faz confusão. Adjetivos caracteriza o substantivo. Só e somente só. Beleza? Tem variação? Sim, pessoal. Tem variação de gênero, número e grau também. Tá certo? E num plano sintático funciona como adjunto. Certo? Um exemplo para vocês verem um adjetivo: os alunos interessados aprenderam a melhor matéria. Tá? Pessoal, olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos adjetivos nessa frase? Sim, nós temos adjetivos. Primeiro adjetivo, interessados. Segundo adjetivo, melhor, tá bom? Pessoal, a palavrinha interessados, pessoal, está se referindo a quem? Ou está caracterizando qual palavra? Está caracterizando alunos. Pessoal, alunos a gente viu no exemplo anterior que é um substantivo, não é isso? Então, pessoal, se eu caracterizei um substantivo, eu tenho adjetivo. Se o meu substantivo está no masculino plural, o que acontece com o meu adjetivo? Masculino plural. Gente, substantivo é o cara, ele é o núcleo. Tudo que está junto com ele ali vai ter que combinar com ele, né? Então, o artigo está no masculino plural e o adjetivo também tem que estar no masculino plural. Beleza? E aqui, pessoal, a gente tem um adjetivo que ele está flexionado, mas ele é um adjetivo que se refere à matéria. Sobre as flexões, nós falaremos especificamente numa aula própria. Por agora, só quero que vocês percebam que esse adjetivo se relacionou a um substantivo, esse adjetivo também se relacionou a um substantivo, beleza? Dando alguma característica. Aqui no meu exemplo, boas características, beleza? Gente, por que eu chamo de adjunto? Porque eu tenho aqui, ó, um grupo, meu sujeito, certo? Qual que é a palavrinha mais importante? Alunos. Tudo que está acompanhando ele eu chamo de adjunto. Beleza? Foi. Vamos lá. Terceira classe de palavras, muito brevemente, só para vocês terem uma noção geral do conteúdo. Vamos falar dos artigos. Terceira, nós temos os
artigos. Pessoal, para que serve um artigo? Primeiro critério, determina ou indetermina. Quem? Substantivo, tá bom? Determina ou indetermina os seres ou os substantivos. Tá, pessoal, por exemplo, se eu digo uma menina qualquer, por aí, uma aluna, não sei quem é, estou indeterminando. Mas se eu digo a aluna, a menina, eu estou determinando, beleza? Gente, artigo sofre flexão, varia em gênero e número. Tá bom? E num plano sintático, exerce a função de determinante. Só segura essa informação. Por exemplo, uma frase para a gente pensar, posso colocar: as alunas chegaram. Umas alunas chegaram. Umas alunas chegaram. Pessoal, tem o artigo? Tenho. Aqui, as, artigo definido que está determinando os seres. E aqui, umas alunas, eu tenho um artigo indefinido que indetermina. O meu substantivo está no feminino, plural. O meu artigo também fica no feminino, plural, tá bom? Então, também é classe variável. Por que eu chamo de determinante? Segura essa informação que a gente retoma isso lá na aula de sintaxe, regrinha de concordância, tá bom, pessoal? Concentre-se simplesmente em identificar. Quais são os artigos que nós temos na língua portuguesa? Nós temos artigos definidos, anotem aí, o, a, os, as. Esses são os artigos definidos. E os artigos indefinidos, uma, uns, umas. Pronto, são só esses, tá? Quando a gente fala em artigos na língua portuguesa, é isso que a gente tem que lembrar. Obviamente, tem alguns detalhezinhos que a gente retoma quando a gente for estudar de uma por uma das classes de maneira específica. Seguindo aí, quarta classe de palavras. Nós temos os numerais. Numerais. Pessoal, para que servem os numerais dentro da língua portuguesa? Pensem aí. Serve para contar, né? As pessoas falam isso, servem para contar. Sim, servem para contar ou para quantificar. Olha só, serve para quantificar. Servem para indicar ordem. Indicar ordem. Servem para multiplicar e servem para dividir. Para isso que servem os numerais. Aqui em regra, numerais cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tô indicando quantidade, tô aí contando. Indicar ordem, primeiro, segundo, terceiro. Eu espero que todos vocês sejam primeiros colocados no concurso público de vocês, tá bom? É a ordem. Servem para multiplicar, dobro, triplo e assim vai, servem para dividir. Metade, um terço, um quarto e assim por diante, tá bom? Então, para isso servem os numerais. Gente, sofre flexão, variam os numerais? Variam, tá? A gente tem 2 alunos, 2 alunas, tá bom? A gente tem o primeiro colocado, a gente tem a primeira colocada. Então, a gente pode sim fazer algumas variações de gêneros com os numerais. Por isso que a gente elenca lá como classes de palavras variáveis, tá bom? E, obviamente, dentro de um plano sintático, que é a terceira classe aí, ou o terceiro critério que a gente estuda, o que a gente pensa, gente? Eles podem ter função de adjetivo ou de substantivo na frase.
segurem essa informação, tá bom, pessoal? Vamos só conhecer por hoje as classes de palavras. Gente, então nós tivemos substantivos, adjetivos, essa aqui era a quarta, né? Substantivos, adjetivos, artigos, numerais. O que a gente tem? Confiram aí no caderno de vocês, acho que essa é a quinta classe. Nós temos os pronomes. Pronomes, né? Gente, pronomes, pronome, exatamente isso, pronomes, pronome. Para que servem os pronomes, pessoal? Servem para substituir ou para acompanhar nomes, tá bom? Então, os pronomes servem para substituir ou acompanhar nomes, tá bom? Sempre lembrando o tal do substantivo, do nome. Gente, substantivo sofre flexão? Sim, substantivo pode sofrer flexões também de gênero e número. Gênero e número. E na frase pode ter valor de adjetivo ou substantivo. Mas segurem essa informação. Quantos tipos de pronomes nós temos, pessoal? Nós temos pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, temos pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos. Temos vários tipos de pronomes. São importantes? São. Coloca até um asterisco, porque tem um elemento que cai muito em edital de prova, que está relacionado à coesão do seu texto. Gente, quando eu penso em coesão, eu me lembro muito dos pronomes, porque quem me ajuda a criar critérios de coesão são os pronomes, tá? Então a gente dá uma atenção especial para ele em momentos oportunos, tá bom? Só segurem essas informações. Um exemplo de pronome é: esses livros são meus. Tenho um pronome aqui, um pronome demonstrativo, e tenho outro pronome aqui, que é um pronome possessivo, tá bom? Então, esses são os pronomes e a gente vê que eles podem sofrer variações. Beleza, pessoal? Já caminhando, passando aí da metade das classes de palavra, muito rapidinho. Vou colocar todas aqui, fazer um comentário geral mais breve para vocês. Então, vamos lá, pessoal, vamos colocar aqui a sexta classe de palavras. Verbos, os famosos verbos. Para que servem os verbos, pessoal? Para indicar ação. Sim, você está correto. Os verbos indicam ação, tá bom? Mas além de ação, pessoal, eles podem indicar outras coisinhas também. Ação pode me indicar processo, pode me indicar intenção e, por último, fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Olha só, vamos agregar conhecimento para vocês. Ação. Eu estudei, eu comi, eu como, eu faço, eu dou aula, tudo isso é ação, beleza? É o que a gente mais conhece. O que seria processo, pessoal? Fulano está crescendo, a gente tem uma coisa mais gradativa, então está mais relacionado a um processo do que efetivamente a uma ação, beleza? O que seria uma intenção? Eu quero passar no concurso público, eu desejo passar no concurso público. Aí a gente não tem especificamente uma ação, a gente tem uma intenção. E por fim, fenômenos da natureza. Choveu ontem, chove esta tarde e assim por diante. Tem até uma particularidade para os fenômenos da natureza quando a gente estiver estudando regras de concordância. Gente, verbos sofrem flexão? Sim, verbos sofrem flexão, tá bom? De uma maneira um pouquinho diferente. Quais são as flexões do verbo? Número, pessoa,
tempo e modo. Tá? Essas são as variações. Número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Tempo, presente, passado e futuro. Modo, subjuntivo, imperativo e indicativo. Gente, isso é tudo spoiler das nossas próximas aulas, tá? Isso é só uma visão geral de tudo. E, obviamente, os verbos constroem os predicados. São núcleos de um grupo verbal, tá certo, pessoal? Então, esses são os verbos, classe super importante, tá? A gente vai estudar várias coisas ou vários pontos relacionados aos verbos. Pessoal, essas são as 6 classes de palavras variáveis. Além dessa, só para a gente caminhar para o final da nossa aula de hoje, já vou colocar aqui todas as demais e vou fazer um comentário breve sobre cada uma delas. Olha só, pessoal. 7ª, advérbio. 8ª, preposição. 9ª, conjunções. 10ª, interjeições. Para que serve um advérbio? Anotem aí. Classe de palavras que caracteriza quem? Verbo, adjetivo e outros advérbios. Gente, simples assim. O que vocês têm que lembrar? Adjetivo caracteriza substantivo e o advérbio caracteriza quem? Verbo, adjetivo e outros advérbios. Segura essa informação, é invariável. Um exemplo para vocês, eu estou meio cansada. Por que não é meia cansada e meio cansada? Porque eu estou caracterizando um adjetivo que é cansada, tá bom? Mas a gente retorna isso nas nossas próximas aulas. Preposições e conjunções são elementos de ligação. Elementos de ligação. Preposição liga palavras, de, e, a, tá bom? Para, sob, liga palavras e conjunções, em regra, liga orações. Eu estou cansada, porém ainda dou aula. Esse porém é uma conjunção, tá? Então, tanto a preposição como a conjunção são elementos de ligação. Em regra, as preposições ligam mais palavras e as conjunções ligam orações, tá bom? E aí a gente tem umas tabelinhas lá e vocês precisam aprender as tabelinhas para diferenciar preposição de conjunção. E, por fim, interjeições. Para que servem as interjeições? Classe de palavras que exprime ali sentimentos, intenções, percepções, por exemplo, nossa, ai, sério? Essas palavrinhas que em regra recebem um ponto de exclamação na frente, tá? Que indica ali uma dor ou alguma coisa, a gente chama de interjeições. Pessoal, então essa é a visão geral das 10 classes de palavras e a partir da próxima aula, então, a gente vai estudar de uma por uma os pontos mais importantes que vocês precisam conhecer, tá bom? Eu aguardo vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.